Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora vamos conferir o que aconteceu na quarta e quinta sessões ordinárias realizadas na última semana. Mas antes, vamos ao quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as lideranças da Câmara Municipal. O líder de um partido é o vereador que está autorizado a falar em nome da bancada desse partido e é o seu intermediário oficial em relação a todos os órgãos da Câmara Municipal. O líder é escolhido pela maioria absoluta dos componentes da bancada do partido para um mandato de 2 anos. Mas o líder também pode ser destituído de suas funções a qualquer momento e substituído por outro vereador. Isso após deliberação aprovada pela maioria absoluta dos membros da bancada. Ao ser escolhido, o líder indica um vice-líder para cada 5 vereadores de seu partido na Câmara. Os vice-líderes podem ser eventuais substitutos, no caso de ausência ou impedimento do líder, e seguem a ordem de indicação quando há mais de um vice-líder. São atribuições do líder: realizar comunicações de caráter inadiável à Câmara Municipal, indicar o orador do partido nas solenidades, fazer o encaminhamento de votação, ou seja, recomendar o voto que deve ser seguido por sua bancada. Ele também pode indicar um vereador para substituí-lo nesta função. Cabe ainda aos líderes indicar os membros de seu partido nas comissões permanentes, especiais, parlamentares de inquérito e de representação, dentro do prazo de 48 horas após a solicitação do presidente da Câmara Municipal. O bloco parlamentar consiste na união de 2 ou mais partidos e equivale a um só comando, como se fosse um único partido. Eles são organizados no início de cada legislatura e podem ser desfeitos a qualquer momento. São formados por vereadores agrupados de acordo com a sua representação partidária, através de ofício encaminhado pelos líderes de cada partido à mesa diretora. Existe ainda na Câmara Municipal a liderança do governo. O líder do governo é um vereador indicado pelo prefeito. A ele cabe falar autorizadamente no grande expediente em nome do prefeito, ser seu intermediário junto à Câmara Municipal e discutir e encaminhar a votação das matérias de autoria do prefeito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as lideranças da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara! E agora vamos conferir o que aconteceu na quarta sessão ordinária. O vereador Marcinho Alves falou sobre os processos de reformas de algumas unidades escolares do município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a vocês aqui na assistência, a vocês que estão em casa nos assistindo. Senhor presidente, esse requerimento de informação, a gente quer entender melhor determinadas situações que têm acontecido no nosso município. Como, por exemplo, eu fiz uma visita na escola Alcides Spitz, em Lumiar, e a placa da entrega da obra seria para novembro de 2023. E essa empresa que pegou essa obra para ser realizado lá no distrito de Lumiar, é a mesma empresa vencedora de 4 lotes que totaliza mais de 40 unidades escolares no nosso município. Então a gente tem uma empresa que ganhou uma licitação, uma responsabilidade para reformar 4 lotes, totalizando 40 escolas, cada lote tem 10, 12, dá até mais de 40 escolas, um montante de mais de 16 milhões de reais, e a gente quer entender que estrutura é essa, com todo respeito à empresa, para ela poder iniciar as reformas e a manutenção nas outras escolas, quanto de efetivo ela tem disponível para poder terminar e concluir uma obra, porque a obra Alcides Spitz lá no distrito de Lumiar, ficou nítido que terminar a obra, eu fiz a visita e vou voltar, e vai ter denúncias, que a obra não foi feita dentro das normas. Colocação de pastilhas e outras coisas mais, eu presenciei e vou fazer o relatório. E uma correria para poder a obra ser entregue, para o prefeito ir lá fazer a inauguração. E aí eu falei, não, deixa o prefeito fazer a inauguração da obra, que depois eu vou voltar para conversar com a direção e vou relatar tudo aquilo que, infelizmente, que teve tempo. Porque é uma empresa que ganha
4 lotes de unidades escolares, não tem cabimento que não tenha um prefeito, que não tenha um secretário, um fiscal da Secretaria de Obras, que não tenha uma secretária de Educação, que não entenda que reformas em escolas são prioridade, principalmente no recesso. Então, outra situação, o Colégio Rui Barbosa em Conselheiro. O Colégio Rui Barbosa em Conselheiro, vocês sabiam que está em reforma? Acredito que muitos não sabem por quê. Porque eu fui fazer uma fiscalização, não colocaram a placa de início, término e valor. Já estão cometendo um crime, e eu avisei ainda a pessoa responsável, coloque essa placa porque eu vou multar, eu vou denunciar vocês não podem sofrer uma multa. E aí eu fui lá, as crianças estão dividindo sala de aula com barulho, com reforma. A Escola Francisco Silveira, no Califórnia. O senhor sabia que tem reforma na Francisco Silveira, no Califórnia? Uma obra até que eu denunciei no Ministério Público. Não, você passa em frente à escola, fiz recentemente ofício questionando a limpeza capina do bairro. A obra está sendo feita, que tem várias situações, é uma obra também que eu coloquei no Ministério Público, está dentro desses lotes. A obra está sendo realizada, a reforma lá dentro, você passa por lá de fora, você não vê na Escola Francisco Silveira, no Jardim Califórnia, uma placa da obra que está lá, valor, X, início, término, não tem. E aí você identifica poucos servidores trabalhando, é nítido que não vai conseguir entregar essa obra nem tão cedo. Terceiro, as crianças estão dividindo obras, iniciou-se o ano eletivo, não houve por parte do governo assim, desculpa, eu estou bem cansado hoje, as pessoas até perguntam, vereador, por que você está cansado? Estou participando de algumas oitivas e aqui está sendo muito tenso, e hoje a gente foi muito calmo, eu falei, vou tentar ser mais tranquilo, porque a gente passa mal. Esse prefeito, o que ele está pensando? Prefeito, tem uma empresa, prefeito, o senhor que cobrava muito, o senhor era muito, falava, batia o pé, tem uma empresa chamada 3R Serve, 42 escolas em 4 lotes, quase 16 milhões de obra. Se eles fizeram dessas 40 escolas, 10 escolas em 2 anos, que eu vou ter acesso a esse requerimento de informação, foi muitas. Cadê o termo de referência que a gente vai identificar para poder uma empresa que pega esses 4 lotes com mais de 40 unidades escolares, não termine essas unidades escolares antes de terminar o seu governo? Prefeito Johnny Maico termina o governo dele em 2024 e não dá conta de entregar as obras que ele mesmo licitou. Aonde está o erro, prefeito? Prefeito, a gente fala, a gente alerta aqui o senhor, prefeito. A gente cobra, mas vocês não têm prioridade. A educação está largada, abandonada, as unidades escolares com muitos problemas, tem outras unidades escolares para iniciar. A Luiz Pesce, padre Luiz Pesce, Conselheiro Paulino, fui lá visitar a escola, está dentro do lote para fazer a reforma, prefeito. Cadê a reforma da escola que o município adquiriu, porque antigamente não era do município? A escola, você vai no banheiro, os azulejos estão todos quebrados, as crianças correm o risco de passar a mão no azulejo e cortar a mão. Você vai no banheiro, você vê o local onde as crianças, né, é uma questão de alumínio, está tudo enferrujado, vazamentos, telha quebrado, calha quebrado. Uma creche, prefeito. Uma creche que deveria um prefeito ter um mínimo de sensibilidade, tomar conta de uma criança. Se um prefeito assume uma prefeitura, não tem a sensibilidade de cuidar de uma criança, só vai para a rede social para fazer firula. E aí falta um pouco mais de vontade, um pouco mais de querer resolver esses problemas, porque infelizmente se encerra o governo Johnny, ele não consegue concluir aquilo que ele licitou. E aí esse requerimento de informação é nessa linha, porque a gente não pode aceitar isso, e não vou aceitar. Eu acredito que vocês que são pais, vocês não aceitariam um filho de vocês dentro de uma unidade escolar, escutando barulho de maquita, respirando pó de parede insalubre, com cheias de mofo. Eu acredito que os senhores não iam aceitar. A vereadora Vanderlei abraça essa ideia, falou sobre o requerimento de sessão solene, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Obrigada, vereadora Maiara. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, à frente dessa comissão, vai ser muito bem representada. E nós, eu, a vereadora Priscila Pita, vamos estar junto com Vossa Excelência. E naquilo que nos couber, estamos juntos para fazer o melhor. E eu tenho certeza que vai ser muito bem representado, tanto quanto foi nos anos anteriores. E eu quero, nesse momento, também estar pedindo o voto de todos para essa sessão solene que vai acontecer no dia 8 de março, contar com o apoio, com a presença também dos senhores vereadores.
e dizer que, quando nós fizemos esse pedido, ainda não tinha acontecido a votação, e como nós temos que ter tempo, expliquei ali para a vereadora, mas o importante é que vai acontecer, que vai ser lindo, e estamos juntos nessa. Parabéns, vereadora, eu te desejo muito sucesso e conte com o meu apoio sempre. O vereador Isaac Demani falou sobre o projeto de lei ordinária que cria um incentivo do compartilhamento de livros, o Ponto do Saber. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aqueles que nos assistem em casa aqui nesse plenário. Senhor presidente, um projeto de lei simples, mas de grande importância, o incentivo de compartilhamento de livros nos pontos de ônibus, onde a nossa população, aqui em Friburgo até espera demais pelo ônibus coletivo, poderá ter a oportunidade de compartilhar, de pegar um livro, levar para casa, depois trazer um outro, colocar, e aí incentivar a leitura, o conhecimento da nossa população. Tive a cautela, senhor presidente, de fazer um projeto de lei que não o tornasse inconstitucional, não atribuísse nenhuma função a uma secretaria do município, ou que mexesse em sua estrutura organizacional. Hoje está travando tudo. Deixei ao Executivo o poder de regulamentar a presente lei, de como ele vai executar a implantação desse projeto, vereador Marcinho, para poder colocar aí, estrategicamente, onde ele achar a viabilidade técnica de instalar pequenas bibliotecas nos pontos de ônibus hoje existentes no município. E aí sim, entrará a participação da nossa população, que eu tenho certeza que vai participar. Começarão as doações de livros, a troca de livros, o compartilhamento, e aí nós estaremos incentivando a leitura, o conhecimento. E isso já existe em muitas cidades, principalmente no estado de São Paulo, já existe muito esses pontos do saber, esses locais apropriados para as pessoas poderem ter acesso à leitura, aos livros. E esse projeto, ele tramitou em todas as comissões da casa, senhores vereadores. Comissão de Educação e Cultura, teve parecer favorável, pela presidência do vereador, o professor André, e a vice-presidente vereadora Maiara Felício, deu parecer favorável, também assinou o vereador Dirceu Tardem como secretário. Foi encaminhado também a comissão de orçamento, que deu o parecer favorável. E após foi a comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi relatado pela vereadora Priscila Pita, já que o projeto era de minha autoria, e também teve o parecer favorável, assinado pelos vereadora Priscila Pita, vereador Zezinho Caminhão, vereador Isaac Demani e vereador Jânio de Carvalho. Então o projeto foi apresentado em janeiro de 2023, teve a tramitação normal na casa aí por mais de um ano, e hoje chega essa votação da primeira discussão. A importância desse projeto é a oportunidade de dar àquelas pessoas que estarão ali ociosas nos pontos de ônibus a oportunidade de estabelecer o hábito da leitura. Então é um projeto importante, tem uma significância muito salutar para a população no hábito da leitura, da busca do conhecimento, e eu tenho certeza que o Executivo implementará esse projeto. Terá que regulamentar como isso vai funcionar, onde vai ser colocado, conforme diz aqui o seu artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 60 dias a contar de sua publicação, notadamente com relação à manutenção dos espaços, que é ela que vai ter que fazer, organização dos mesmos e os critérios de avaliação técnica para definição dos locais de implementação. Então eu peço aos pares dessa casa que apoie esse projeto com a votação favorável para que nós possamos aí dar esse benefício à nossa população. Muito obrigado a vereador Marcinho. Ok, obrigado, vereador Marcinho. Antes de passar ao vereador Cláudio Leandro, assim, vai ser uma oportunidade ímpar que o município vai ter até de repensar todas essas questões. O governo, o prefeito Johnny Maia, que é um prefeito comprometido, é um governo comprometido com a educação, com investimentos na educação, é um dos governos que mais investiu em educação no nosso município nas últimas décadas. Então tenho certeza que isso tudo será analisado e bem pautado nessa regulamentação que ele terá a oportunidade de fazer. Eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor pela nossa cidade. Eu confio no governo do prefeito Johnny Maia, vereador Cláudio Leandro. Obrigado, vereador Cláudio Leandro. Então,
pedir aos pares a aprovação desse projeto por unanimidade. Muito obrigado. Senhor presidente, aproveitando esse restinho de tempo que tenho, fazer um agradecimento aos pares dessa casa. Mais uma vez, fui eleito presidente da CCJC, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 11ª vez eleito presidente da CCJ, algo assim histórico nessa casa. Desconheço outro vereador que tenha sido eleito tantas vezes presidente da CCJ, na verdade pela 8ª vez consecutiva, e fui presidente 3 vezes, por 3 anos no meu primeiro mandato. Então, pela 11ª vez presidente da CCJ, agradeço a confiança dos pares dessa casa e prometo honrar com muito trabalho a confiança que me foi depositada. Muito obrigado. O vereador Cascão do Povo falou sobre o orgulho em ter a sua filha. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, todos vocês que se encontram na casa e a você de casa. Hoje eu estou passando aqui na tribuna, estou um pouco emocionado, porque eu vou começar a falar de uma pessoa que Papai do Céu me abençoou e me deu, que é minha filha. Então, filha, com o maior orgulho que o papai está aqui hoje para falar de você. Então, quando você tinha 1 ano e meio, papai teve que levar você para a creche, e com aquele sentimento de pai, se você ia aceitar naquele momento, ficar lá com os amiguinhos que você não via, não tinha, né? E o papai deixou você lá. E foi passando o tempo, você foi passando os anos, né? Aí você teve que começar a aprender a ler. E você tinha dificuldade. Aí o papai acordava todo dia às 6h30, ia lá, arrumava você, dava o café, ia para a professora particular, para a professora te ensinar, você a juntar as letrinhas para você aprender a ler. Aí papai comprou um livro do Menino Maluquinho, e ali você começou a aprender a ler. Então essa história que eu estou contando, filha, é que papai está com muito orgulho, muito orgulho. Quando você foi fazer o Enem, papai falou, independente do resultado, o papai vai estar sempre do seu lado. E graças a Deus, pela competência que você tem, pela inteligência que você tem, pela pessoa que você passou. Papai fez tanta questão de você seguir uma faculdade que o papai gostaria que você fizesse, e você falou, pai, eu não quero essa faculdade, eu quero essa. Papai em momento nenhum falou, filha, não, você tem que fazer essa, não. Papai deixou você escolher a faculdade que você queria e você conseguiu o seu objetivo. Passou, né, minha filha? Tinha medo de fazer a redação, e a redação você tirou 940, filha. Que orgulho, cara. Que orgulho pro papai. Então aquilo ali, quando eu peguei a nota sua, 940, eu falei, filha, você está de parabéns. Você falou uma coisa que papai, pai, nem estudei muito. Entendeu? Eu falei assim, que orgulho. E eu sei que você vai longe, minha filha. Você vai ter a sua profissão, você vai conquistar as coisas da sua vida com seus objetivos. E papai, enquanto estiver vivo, vai estar aqui para te dar suporte na situação ruim e na situação boa. Então, minha filha, papai está muito orgulhoso, mas muito mesmo. Papai não sabe falar como está. Papai tinha que fazer o outro Aurélio para botar o significado que o papai sente por você e como o papai está sentindo hoje. Orgulho, filha. Que papai do céu te abençoe o seu caminho sempre, minha filha. E você continua essa pessoa maravilhosa que você é. Sempre fazendo bem para as pessoas. Papai lembra quando teve a tragédia, a gente ajudando as pessoas, você com 5 anos falando assim, pai, tô cheio de franguês aqui. Você queria dizer freguês. É que a gente conseguia as coisas e doar para as pessoas. E você lá, sempre ajudando papai. Filha, papai te ama muito, muito. Papai
Se tiver outra vida, papai vai pedir a Papai do Céu para ser seu pai de novo, tá bom? Fica com Deus, minha filha. Papai te ama muito e estou muito orgulhoso. O vereador Joelson do Pote falou sobre o projeto de leis de legalização e construções. Boa noite. Eu quero falar aqui sobre um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, que altera a Lei 114/2017. Quero fazer uns esclarecimentos sobre esse projeto de lei. Esse projeto de lei trata-se de legalizações de construções. A primeira lei que trata desse assunto foi a Lei 90 de 2014, depois veio a Lei 114/17. E esse projeto de lei, que ele altera a Lei 114/2017. E eu queria dizer que esse projeto de lei, que chegou no final do ano, ele já chegou atrasado. Eu venho cobrando isso da Secretaria de Meio Ambiente há muito tempo. Porque nesse projeto de lei existe um marco temporal para você dar início à sua obra. E essa lei trata-se de projetos de legalização, não são projetos de construção. Só que a gente sabe quem tem algum processo de construção ou legalização nesse governo sabe que todo mundo está passando com isso, né? Isso aí todo mundo está sabendo que é o que a população está passando para conseguir aprovar alguma coisa de construção ou legalização nesse governo. A dificuldade que tem. E a Secretaria de Meio Ambiente sabia que tinha que mudar essa lei, só que não mudou. Então, com esse tempo, acumulou vários processos de legalização no meio ambiente. E eles seguraram o máximo que puderam, porque não tem interesse nenhum de aprovar construção nenhuma, de legalizar nada, não. Embora cobra-se um preço absurdo. Eu tenho duas legalizações que eu vou trazer aqui o boleto, para vocês terem ideia. Duas construções de faixa de 400 e poucos metros, uma ficou em R$80 mil, outra em R$49 mil. Isso para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aí. Que a gente fala, mas eu vou mostrar o número de processo, vou mostrar tudo para vocês. Mesmo ter cobrado valores absurdos, a prefeitura tema e não legalizar as condições. Aí eu entrei com a indicação legislativa no final do ano e imediatamente veio esse projeto de lei para cá. Será que foi coincidência? Ficaram esperando. Esse projeto de lei chegou no mínimo com 2 anos de atraso. Esse projeto de lei. Então eu quero dizer, tem muita gente esperando que esse projeto seja aprovado, e eu quero dizer que eu já dei o parecer aqui pela comissão de obras, que foi o primeiro que tramitou, e vai para a minha comissão também. E eu fiz aqui algumas emendas, porque o projeto de lei não está alterando, não altera não altera o parágrafo 2º da lei 114/17, não fala, teve que alterar esse parágrafo. Então, na minha emenda, eu estou alterando esse parágrafo. E também aqui estava confuso, quando você fala em imóvel de destinação, fala em destinação urbana, mas também pode ser rural, então tem que ser autoexplicativo. Imóveis em área urbana e rural, simplificando. Eu só fiz foi simplificar isso aqui. E também aproveitei, mudando o marco temporal, que na lei fala em 21 de novembro de 2023, eu passei para 31 de dezembro de 2023, que é o último dia de 2023. Apenas essas alterações, não muda o projeto em si. Com certeza esse projeto vai ser aprovado, mas eu estou dizendo que esse projeto ele chegou com muito atraso aqui. Esse acúmulo de processos de legalização que se encontram parados na Secretaria de Meio Ambiente foi porque esse projeto não veio para cá. Esperaram o ano da eleição para mandar para cá, não sei se foi coincidência, o último ano de mandato, ou se ano eleitoral, eu costumo falar aqui que ano de eleição acontece muita coisa. Então esse projeto de lei chega aqui para ser analisado no ano de eleição. Então, eu quero dizer que já dei o parecer favorável, fiz as emendas, porque essas emendas são importantes. E, em breve, esse projeto de lei vai ser votado aqui e, mais na frente, eu vou falar de novo sobre esse projeto, porque ele é importante, porque tem muitos projetos de legalização parados na Secretaria de Meio Ambiente, porque esse projeto não veio para cá. Então, eu já quero dizer que já dei o parecer favorável,
vai tramitar, volta para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Obras, já com parecer favorável, e a Comissão do Meio Ambiente, que eu também, com certeza, vou dar o parecer favorável para adiantar o máximo que puder a trâmite desse projeto de lei. Obrigado, boa noite. O vereador Isaac Demani falou sobre a indicação que fez ao Executivo Municipal. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhor presidente, uma das prerrogativas que nós temos como vereador é apresentar indicações executivas. O vereador, ele fiscaliza, ele faz a legislação municipal, travou a língua aqui, e no nosso regimento interno está lá muito bem disciplinada a questão das indicações executivas que nós fazemos ao município. Nós, como vereadores, somos porta-voz da nossa população, recebemos as demandas em nosso gabinete, nos nossos meios de contato, e nós fazemos ecoar a voz da população junto ao executivo das mais diversas demandas que surgem aí no seio da nossa sociedade. E nós temos aí a satisfação, a alegria de informar que 2 indicações executivas que fizemos através do nosso gabinete, do nosso mandato, para a comunidade de Olaria estão sendo atendidas. Asfaltamento da rua Manuel Lourenço Sobrinho, foi indicação executiva, partiu do meu gabinete, abrimos um processo administrativo junto à Prefeitura, e o asfaltamento da rua Ari Parreiras também, que deve iniciar agora nos próximos dias. Então, aqui deixar o agradecimento ao Executivo Municipal por ter incluído essas demandas daquela comunidade, reivindicações antigas que eram feitas e hoje estão sendo atendidas pelo Poder Executivo. É a Prefeitura que faz, a Prefeitura que executa. Nós temos a prerrogativa de fazer essas indicações em nome da nossa população e assim as fazemos. Senhor presidente, gostaria ainda, nesse meu tempo, de lamentar profundamente as palavras do presidente Lula com relação ao povo judeu, ao Estado de Israel. Infelizmente, ele criou um mal-estar diplomático sem precedente no nosso país ao comparar a legítima defesa exercida pelo povo judeu, pelo Estado de Israel, contra o grupo terrorista Hamas, que cometeu atrocidades inenarráveis. Eles colocaram crianças em forno para assar com a mãe assistindo, estupraram mulheres grávidas, degolaram bebês. E o povo judeu, o Estado de Israel, em legítima defesa, iniciou um contra-ataque contra aquele grupo terrorista. E aquele grupo terrorista maldito usou crianças, mulheres e civis como escudo humano. Raça de víbora. Mas está lá, a gafe cometida, o incidente diplomático causado, o mal-estar que causou o presidente da República, condenando Israel, querendo comparar o que Israel fez, na sua legítima defesa, com o Holocausto, onde mataram mais de 6 milhões de judeus. Um absurdo. E agora está aí o Lula. Tem 2 países que ele não pode andar na rua. Brasil, que ele não pode andar na rua, e nem Israel. Uma vergonha para o nosso país, esse anão diplomático, o que ele está fazendo fora do nosso Estado. Lamentável. A vereadora Mayra Felício falou sobre as visitas que fez aos seus eleitores. Obrigada, presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras dessa casa, quem nos acompanha aqui da Assembleia e quem está assistindo à TV Câmara. Achei importante mencionar a TV Câmara na noite de hoje, porque ontem eu fui recepcionada lá no bairro de Olaria pela dona Luísa. E dona Luísa não perde uma sessão de plenário dessa Câmara. E ontem ela me traçou o perfil de cada vereador que está exercendo o mandato aqui nessa legislatura. Então, queria deixar esse beijo a essa senhora que acompanha a política, que sabe o que a gente tem defendido aqui nas nossas sessões e tudo mais. Dona Luísa, um beijão, tá? E continua aí, dando força, porque a missão é grande, o trabalho é grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que existem várias donas Luísas nessa cidade,
mas a gente sabe também que tem muita gente desacreditada da política. E ontem, nessa mesma visita, nesse mesmo acolhimento, eu vivi um episódio de conversar com uma moradora do mesmo bairro que, assim, ela estava completamente indignada. E tudo que ela listou das ações do executivo, do prefeito, e responsabilizando a todos nós. Ela não poupou nenhum. Ela não foi aquela pessoa que ficou constrangida de me falar algo que ela queria falar. Ela falou tudo. E eu queria trazer nessa fala minha aqui dessa tribuna que todos esses desacertos que o prefeito tem feito, não tem oposição em situação não, está caindo nas nossas costas. O Johnny Maicon está contribuindo para que a população pare de acreditar na política, gente. Não sou eu que estou falando isso, é o povo, é a população friburguense que está falando isso. Ela falou que, Maiara, não adianta você vir aqui filmar, gravar, fazer denúncia, não resolve nada. Político só aparece em época de eleição. E, gente, para falar a verdade, ela não está 100% errada, não. Não está. Porque a gente cansa de denunciar, a gente cansa de mostrar, a gente faz força, mas parece que ainda assim algumas pessoas preferem ficar de olhos fechados. E a gente precisa perguntar até quando? A gente vai precisar de mais pessoas desistindo da política, porque cada um de nós chegou aqui através do voto. Todo mundo que está aqui teve alguém que depositou confiança. Então, gente, que a gente tenha mais sensatez de fazer as críticas, os apontamentos do que precisa melhorar. Porque enquanto a gente continua batendo palma, as coisas não vão para frente, a população continua desacreditada. Aproveito a fala dessa tribuna também para perguntar para a prefeitura quando é que ela vai chamar os concursados desse novo concurso. Gente, a quantidade de mensagem que eu estou recebendo nas redes sociais e no WhatsApp não está no gibi. Pessoal da educação, pessoas que se classificaram, gente, foram aprovados ali no top, no ranking, que não foram chamadas ainda, e a gente já teve o calendário escolar iniciado. Outro agravante que a gente tem é que várias crianças atípicas do nosso município ainda não retornaram para as salas de aula por falta de mediador. Faz-se a propaganda, vai para a internet, faz um oba-oba, e a gente continua com o serviço precarizado. A gente continua com as crianças ficando atrasadas, porque elas são atípicas, porque elas têm deficiência. Que inclusão é essa? Que educação é essa? E aí a gente continua fingindo que nada está acontecendo, os aprovados esperando aí o chamado, e a cidade piorando. Gente, está cansativo. Está cansativo, porque profissional está faltando. A vereadora Priscila Pita falou sobre problemas do Hospital Municipal Raul Sertã. População, eu aqui não vou falar nem de Lula nem de Bolsonaro. A gente tem que ir aqui discutir Nova Friburgo, que é isso que importa. É a cidade que a gente vive e que merece nossa atenção e nosso esforço. Dizer a vocês que esse final de semana várias coisas aconteceram, mas vou relatar um fato que aconteceu. A gente estava com o senhor presidente, desde o dia 2 de janeiro, internado no Hospital Raul Sertã. Foi internado lá porque tinha que passar por um reumatologista. E esse paciente ficou quase 60 dias internado no Hospital Raul Sertã. Agora, na segunda-feira, eu estive lá. A médica deu alta para esse paciente, pedindo ele para procurar um ambulatório do Raul Sertã, para ele procurar um reumatologista. Só a população que na rede não tem reumatologista. Aí, ele ficou quase 2 meses dentro do Raul Sertã, passando clínico geral, ortopedista. Não era isso que ele precisava, era reumatologista. Eles não conseguiram levar um reumatologista para cuidar do paciente, para prevenir a doença dele. A questão da doença dele da perna aumentou, deu mais um caroço embaixo, agravou, e deram alta para ele, falando que agora o caso dele é ambulatorial, para ele procurar um reumatologista, e o senhor não tem condições financeiras para arcar com isso. A orientação foi procurar a Defensoria Pública. Procure a Defensoria Pública, procure seus direitos.
Então, população, é contra isso que a gente denuncia, é contra isso que a gente briga, porque um paciente ficou quase 60 dias dentro do Hospital Raul Sertã internado, achando que estava prevenindo sua doença, só que não estava. É um absurdo, um absurdo. Ontem também estive no hospital vendo a questão de uma outra situação que está lá, a menina esperando para fazer uma ressonância. Aí eu fui com a filha dela procurar para ver. Cheguei lá para ver a questão da ressonância e a senhora internada, vereadora Vanderlei, desde quinta-feira no hospital, hein? A informação do NIR foi, não tem cota. Tem que esperar liberar a cota. Só quando liberar a cota que vai fazer ressonância nela. E ela estava com quadro de meningite hemorrágica. Aí a meningite hemorrágica espera a cota para fazer ressonância para ver? Gente, aí quando eu falo que as pessoas morrem dentro do Raul Sertã por falta de atendimento, por falta de procedimento, por falta de exames, morre. É sobre isso. E isso a gente detecta todo o tempo lá no hospital. Mas eu estive com o promotor de justiça hoje, levei todas essas demandas para ele, expliquei tudo o que está acontecendo e pedi a ele para olhar com carinho por você, população, que necessita do SUS, tá bom? Para que tome providências para salvar vidas, porque vidas perdidas, infelizmente, não voltam mais. E tem outros casos que eu vou estar trazendo aqui para vocês, só que meu tempo acabou. Boa noite. Agora vamos conferir o que aconteceu na 5ª sessão ordinária. O vereador Dirceu Tardem falou sobre o 3º distrito. Boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que eu uso a tribuna na noite de hoje para falar dos nossos trabalhos, nossas fiscalizações, falar, vereadora Vanderlei, de tudo que está sendo feito no 3º distrito, né? Falando um pouquinho, sobre a nossa trajetória, eu que sempre fui muito ligado às associações de produtores, né? Atuei como presidente, sempre participei das organizações, a gente tem seguido, essa mesma trajetória. A gente não tem deixado de participar, de ouvir os produtores, de ouvir as reivindicações, e isso não tem acontecido só no 3º distrito. A gente tem procurado, dentro da possibilidade, estar em outros distritos também. Tive a oportunidade de estar em Janela das Andorinhas há mais ou menos 20 dias atrás, já tive em São Pedro da Serra, lá em Vulcânia dos Brautes também, ouvindo as reivindicações dos produtores e falando do nosso trabalho. Então é importante a gente dizer que mesmo com o período chuvoso que a gente tem passado, muita coisa tem sido feita no 3º distrito. E aí eu não posso deixar de agradecer, e de reconhecer todo o empenho e esforço do prefeito Johnny Mike para que recursos cheguem até os produtores. Então a gente tem, a equipe de São Lourenço que tem atuado, que tem trabalhado, a gente tem a Secretaria de Agricultura, a Subprefeitura de Campo do Coelho, a vereadora Vanderlei também vai poder falar um pouquinho sobre tudo que tem feito. A gente tem feito, levantado as reivindicações e eles têm, dentro da medida do possível, feito todo o atendimento. Então a gente acompanhou a roçada que foi realizada na estrada de Barracão dos Mendes até Alto de Vieira, na semana passada, feita pela Secretaria de Agricultura, a qual já mando aqui um grande agradecimento ao secretário Adelso e toda a equipe pelo empenho, que tem se esforçado muito. Hoje terminou o tapa-buraco na estrada principal de São Lourenço, pegando ali da Ceasa, indo até o ponto final de São Lourenço, entrando em Salinas, subida da Fazenda Campestre, 3 Picos, hoje Alto de Vieira até Barracão dos Mendes finalizaram esse trabalho, que é para mim, sim, mas que é para atender todos que usam e utilizam aquela via, que os produtores que utilizam a via para poder fazer aí, o transporte de seus produtos. Então a gente está fazendo esse agradecimento, agradecendo também a atuação da subprefeitura, que tem nos ajudado bastante, nesse sentido. Importante dizer, vereadora, que há 10 dias atrás, eu também tive, junto com o secretário de Defesa Civil, o Evi, acompanhando alguns córregos que estão assoreados e precisam urgentemente, de ser limpos, e que hoje
alguns serviços já foi iniciado. Eu sei que foi um pedido da senhora, ali perto da UMédica já começou a ser feito, então a gente está aguardando também, né, que outros locais recebam essa melhoria nos córregos. A gente tem um local ali em Prainha que está com bastante dificuldade, inclusive a água tem constantemente entrado nas residências. A gente teve a oportunidade de estar visitando Barracão dos Mendes, né, que é ali na principal de Barracão também, né, tem acontecido bastante transtorno, e se Deus quiser, dentro de pouco tempo, poucos dias, a gente vai estar com esses problemas solucionados no 3º distrito. Também tive a oportunidade de acompanhar melhorias, né, lá em Fazenda Rio Grande, na estrada de Boa Vista, em Salinas, né, a estrada Floresta Mendes. A gente já fez uma solicitação para que novamente passe por reparo, porque foi feito um trabalho de excelência pela Secretaria de Agricultura o ano passado, e hoje, devido às constantes chuvas, a gente já tem alguns problemas pontuais nas estradas. Então já recebi a informação de que na próxima semana, né, já vai haver uma intervenção com roçada, né, com melhorias, colocando materiais naqueles pontos específicos que precisam, para que a gente não perca todo o trabalho que aconteceu naquela via totalmente importante hoje para quem mora no 3º distrito, principalmente nas comunidades lá de cima, porque o trajeto diminui, né, bastante até o centro da cidade. São cerca de 13 quilômetros a menos para a gente chegar aqui, então a gente precisa avançar. Dizer também que a gente recebeu reivindicações da comunidade de Pilões e que já foi encaminhado, né, e com certeza a gente vai estar cobrando melhorias, e que a gente está atento a tudo que está acontecendo, né? Se tem um problema numa escola, a gente está fazendo encaminhamento para a Secretaria de Educação. Se tem um problema relacionado à matrícula, a transporte, a gente está muito atento a tudo que está acontecendo. Então a gente precisa também usar a tribuna para reconhecer aquelas pessoas que estão lá na ponta e que estão trabalhando e estão dando o seu melhor. Então eu não poderia deixar de usar a tribuna na noite de hoje para fazer esse agradecimento ao nosso prefeito Johnny Maico, que tem sim dado atenção, né, à área rural. Mesmo com a dificuldade da chuva, a gente tem avançado muito com as nossas reivindicações e estamos sendo atendidos, né? Então a gente fica feliz, continuaremos nesse mesmo objetivo de enviar as solicitações, as cobranças, e também chegar aqui na tribuna com muita liberdade e agradecer aquilo que está sendo feito. Então a gente segue firme, e como eu sempre tenho dito, né, a gente vai até o último dia do mandato dessa forma. Agradeço também, né, tive a oportunidade de presidir novamente a Comissão de Agricultura, e para mim é uma grande honra estar à frente, junto com os demais vereadores da área rural, vereadora Vanderlé, vereador Joelso, para que juntos a gente possa buscar melhorias para a nossa região e nossa cidade. Boa noite. A vereadora Mayra Felício falou sobre o requerimento de informações relativos à apresentação de relatórios de cursos e atividades de formação realizados de especialização na gestão da Secretaria de Educação. Muito obrigada, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem nos acompanha da Assembleia e que também nos acompanha pela TV Câmara. A gente sobe essa tribuna, companheiros, para a gente se articular e dentro de um requerimento de informação, que às vezes eu até ouvi esse discurso aqui na Câmara, achava repetitivo, mas acho que a gente precisa ser cada vez mais pedagógico, cada vez mais simples na fala e explicar para a população o que é um requerimento, para as pessoas entenderem como a gente pode estar trabalhando, pensando no mapeamento da realidade da cidade, como a gente pode, de fato, vir aqui, né, apresentar um projeto de lei que vai sanar essas questões. E, nesse sentido, a gente vem apresentar esse requerimento de informação que pode ser um grande aliado da gente na hora da gente construir estruturas legislativas
que garantam, de fato, alguns direitos, né? Vocês viram aí que eu pergunto sobre as formações continuadas, sobre os cursos, né, de qualificação que estão sendo direcionados dentro da Secretaria de Educação. E os companheiros também vão lembrar de alguns episódios que nós vivenciamos aqui na cidade, que foi notícia em escala nacional, que foi uma denúncia da vereadora Priscila Pita sobre umas situações que não acolhem, né, as nossas crianças, que não dão orgulho para a gente enquanto cidadãos, enquanto população friburguense. E o que a gente faz, né, diante desse fato? A gente propõe informação. A gente propõe modos, né, de fazer com que cada vez mais a nossa rede esteja qualificada para receber essas crianças. Então, a gente quer entender quais cursos, quais atividades nesse sentido estão sendo oferecidas para a nossa rede, para os nossos profissionais, se esses profissionais estão tendo condições de acessar essas informações, qual é o impacto que está gerando na nossa rede, para que cada vez mais a gente consiga ter excelência na educação. Não adianta a gente ir lá na ponta e responsabilizar o profissional. A gente precisa encontrar mecanismos para garantir que essas coisas não aconteçam mais. Então, nesse sentido, a gente apresenta esse requerimento de informação com muita tranquilidade. Claro, vereador, com muita simplicidade, para ter mais informações, para a gente ser parceiro da Secretaria de Educação, para evitar, né, esses episódios. Acho importante colocar aqui que eu também sou uma palestrante, né? O movimento negro me fortalece e me impulsionou para isso durante os anos de 2015 até o ano de 2019 com muita frequência. E eu reparei que a rede municipal me chamava muito para falar sobre negritude. E uma das coisas que a gente percebia nesses convites era porque a gente não tinha aí um curso, uma atividade que preparasse a rede para falar sobre a diversidade racial da nossa cidade. E aí, assim, é muito importante para os movimentos estarem ventilando, pensando a parceria com a prefeitura, com as escolas, mas mais que isso, a gente tem que estar dentro da política pública. A gente precisa garantir que o profissional que está dentro da sala de aula consiga fazer esse trabalho, assim, de forma independente também. E mais que isso, a gente tem leis no nosso país que garantem o ensino de africanidades, né, da intervenção do povo negro no Brasil, e que a gente consiga fazer com que as crianças tenham orgulho da cor que tem, do cabelo que tem, do nariz, enfim, né, de toda a nossa questão genética negra. E depois a gente tem a reformulação dessa lei pensando também os povos indígenas. E a gente quer saber o que está sendo feito a respeito dessas leis aqui no nosso município. E, para além disso, né, todo mundo vai lembrar o caso de gordofobia, né, de racismo que aconteceu em agosto do ano passado. A gente também quer entender o que está sendo ventilado, o que a gente tem trabalhado dentro da rede para esse perfil também, para essa população também, e crianças PCDs. Que a gente precisa estar com uma rede assim, tinindo, para que os pais tenham cada vez mais segurança de levar seus filhos à porta da escola e saber que está num espaço seguro para ter acesso ao ensino. A gente poderia ficar num lugar muito confortável e fingir que não tem nada acontecendo, mas infelizmente está acontecendo. E a gente quer entender como é a dinâmica na secretaria, a gente quer ajudar a secretaria cada vez mais a acertar nesse sentido. E dos fatos que culminam para que a gente apresente esse requerimento de informação é que nós fomos bater o orçamento destinado, né, para essas atividades dentro da secretaria a um valor muito baixo. Em algumas situações a gente chega até R$10 mil por ano. E a gente sabe que isso não custeia, né, a quantidade de temas que precisam ser trabalhados. Então, a gente quer ter parceria. A gente sabe que o orçamento passa para a Câmara, pela Câmara, mas é muito ruim a secretaria não apontar que precisa de mais orçamento aí, né, nessa rubrica. Vou passar uma parte ao vereador Marcinho. Eu entendo a sua preocupação, porque não é ser contra algo que é benéfico aos servidores, mas a gente quer também que não se penalize uma outra instância tão importante em detrimento à outra. É para ter o recurso para as duas finalidades, né, e que não necessariamente se ultrapasse esses limites. Então, vou fazer questão de acompanhar com o senhor também e peço voto favorável dos vereadores para esse tema. O vereador Maicon Queiroz falou sobre a prioridade de vagas em unidades da rede pública municipal de ensino mais próximas da residência de alunos que tenham pais ou responsáveis deficientes ou com idade igual ou superior a 60 anos. Bom, dependente da polêmica entre prioridade e preferência, apesar de acreditar que prioridade é mais forte que preferência,
não são bem sinônimos, enfim. A essência do projeto, e quando ele nasceu no meu coração, foi para se fazer uma igualdade social, uma justiça a pessoas que muitas vezes nós não vemos a realidade do que elas passam no seu dia a dia. Só quem tem uma deficiência, tem um parente com uma deficiência, convive com isso no seu dia a dia, é que sabe essa realidade. Esse projeto surgiu no meu coração devido a várias pessoas com deficiências, principalmente, nos procurarem, sabe, Cláudio Leandro? Justamente para fazer uma justiça, por encontrar dificuldades na questão de vagas nas nossas unidades de ensino do município. E a questão dos idosos é algo muito sério, porque quando se trata de pessoas acima, principalmente de 60 anos, a força, a virilidade, né, o vigor físico, o cansaço se abate sobre a pessoa. E ela já não tem mais aquela mobilidade, aquela força que um jovem tem para andar e levar uma criança a uma distância muito grande da sua residência. E nós temos vários casos de pais idosos ou pessoas que são responsáveis por crianças, ou muitas vezes avós que criam os seus netos e têm a guarda dos seus netos. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que foi criada por avó no meu gabinete, que é o meu assessor, o Kevin, por exemplo. Ele foi criado pelos avós dele, mesmo fala, né, Kevin? Então, é um fato e um exemplo. Então, esse projeto é justamente para fazer justiça. Vamos pensar numa coisa, gente. As pessoas com deficiência, elas recebem muitas vezes, quando consegue, vereador Cristiano Guenin, que é o papa do INSS, vai poder dizer se eu estou errado ou não, né, vereador? Aqui na Câmara, pessoa, ela recebe um LOAS, né? Ou seja, aquele benefício pequenininho, com deficiência, muitas vezes. Aquilo a vida inteira. Você imagina uma pessoa, Priscila, que recebe um LOAS, aquele benefício pequenininho, tem que pagar um transporte, ou tem que se virar, já com problema de deficiência, seja qual for. Imagina uma pessoa numa cadeira de rodas. Isso é muito triste, gente. Isso é uma realidade. Uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. E ela ainda tem que se virar para o filho estudar longe e não tem dinheiro, gente, para poder pagar um transporte. E muitas vezes essa criança, ela fica fora da escola. Isso é muito sério. E o mesmo idoso. O idoso, né? Nós podemos falar aqui do idoso, professor André, né? Que é o rei dos idosos aqui da casa, né? O que acontece? O idoso é a mesma coisa. O idoso, ele tem, às vezes, uma aposentadoria pequena. E o avô, ele cria o neto. Já ganha pequeno, que cria o neto. Passa dificuldade. E como é que ele vai levar ainda a criança para longe de casa? Então, esse projeto é para fazer justiça. E eu vou falar de um caso, gente, que eu estou vivenciando e nós estamos ajudando, inclusive, o nosso gabinete, de vários. Tem uma moça, não vou falar localidade, mas ela tem um problema de deficiência visual, tá? Aqui, ela tem, e não consegue vaga, tá? Para a filha, perto de casa. E essa criança está sem estudar. Vocês têm noção do que é isso? Nós estamos lutando junto à Secretaria de Educação para ela conseguir essa vaga. Com uma lei dessa aprovada, e a criança, gente, tem 6 anos de idade. Isso é muito triste, Wallace. Muito triste. E com essa lei aprovada, a gente vai conseguir fazer justiça. Então eu peço de coração a todos os pares que a gente possa aprovar esse projeto de lei. Ainda vai para a segunda discussão em prioridade ou preferência das pessoas que mais necessitam na nossa cidade. É para elas que a gente tem que trabalhar. Obrigado. Presidente, desde já eu peço o voto nominal. Tem muitos parlamentares que querem se manifestar. E eu peço o voto favorável a todos. É uma questão social, uma questão de justiça, uma questão de amor ao próximo, é uma questão de você se colocar no lugar daquele que não vive a sua realidade. Vocês imaginem a situação, como eu coloquei aqui, dessa moça, deficiente visual, quer ver a sua filha na escola e não tem como levar, passa uma dificuldade tremenda por conta dessa questão
da mobilidade, pegar um ônibus, já tem uma série de dificuldades. Uma pessoa cadeirante, uma pessoa que muitas vezes, como eu já disse, ela ganha apenas um salário mínimo de ajuda, não consegue um outro tipo de trabalho por muitas vezes, não dá sorte de entrar naquela vaga PCD que tem nas empresas, e aí você vê uma criança fora da escola, podendo até mudar a realidade da vida dela. E essa mudança de realidade através da educação, gente, na vida de uma criança, muda a vida também dos seus pais deficientes depois. Porque essa criança, ela vai socorrer o seu pai e a sua mãe muitas vezes na frente, tendo uma oportunidade melhor na sua vida. Então eu peço voto favorável a todos os pares. Muito obrigado. O vereador Marcinho Alves falou sobre o requerimento de informações acerca de funcionários lotados no setor 192 da Secretaria Municipal de Saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vocês que estão na assistência, vocês que estão em casa nos assistindo, principalmente vocês, servidores, né, que atuam numa parte tão importante do município, na Secretaria de Saúde, que é o 192. Todos sabem que o serviço 192 é um serviço que, né, quando precisa levar um paciente que está internado no hospital até uma clínica para fazer um exame, é essa equipe que tem que estar disponível para poder levar esse paciente. Quando um paciente é regulado dentro do Hospital Raul Sertã para fazer um tratamento em alguns hospitais do estado do Rio de Janeiro, é essa equipe do 92, motorista, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico que fazem esse serviço. E aí a gente vê por parte do governo municipal uma covardia com esses profissionais, principalmente os motoristas do 192. Aí eu falo sobre as suas diárias. Como que um servidor trabalha, em vez de ele receber a sua diária em dia, a sua diária atrasa? E uma pergunta que eu estou fazendo aqui, que é muito importante fazer, é que tem uma diferença, que, por exemplo, quando o médico, você tem um serviço 92 para fazer um transporte de um paciente que está internado na ortopedia, amanhã, 4 horas da manhã, para o Hospital Dona Lindu, em Paraíba do Sul. Então, ele tem que disponibilizar o carro, a ambulância, né? Tem que disponibilizar uma equipe, um motorista, um técnico de enfermagem e um médico para poder acompanhar o paciente. E aí esse paciente ele vai para a Dona Lindu, fica internado, a ambulância volta, e aí essa equipe que foi, por incrível que pareça, o médico recebe a sua diária sem problema nenhum. E é justo. Tá certo, o médico tem que receber a sua diária. Tá certo, não estou questionando o médico não receber a sua diária, não. Agora, por que o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o motorista têm atraso nas suas diárias para ele receber? Quais são os critérios? Fica aqui uma pergunta ao secretário Gabriel, que assumiu a pasta agora. Todo mundo tem esperança no novo secretário? Secretário, faça uma visita ao 192, presencie isso que eu estou falando e mude essa regra. Porque o mesmo valor que tem o médico, tem o motorista da ambulância. O mesmo valor que tem o médico, o técnico de enfermagem tem o mesmo valor. É uma equipe. E por que o médico recebe e o técnico, o enfermeiro e o motorista da ambulância fica com as suas diárias atrasadas? São situações que elas, assim, vêm sempre nos governos. Eu estou aqui vou completar 8 anos de mandato nessa casa. Isso já acontecia nos mandatos passados, acredito, dos senhores vereadores aqui. E até hoje eu não vi, por parte de um prefeito, normalizar essa situação. Porque é só seguir o critério dos médicos. Se o médico está recebendo em dia, os critérios dos médicos para receber a diária é diferente dos critérios dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros e do motorista. E o valor, você vai para o valor que o médico recebe, porque é justo, ele está ali, você vai para o valor do técnico de enfermagem e enfermeiro, o valor é até muito pequeno, o valor desses profissionais. Porque pode ter o médico para transferir o paciente para o Rio, para Paraíba do Sul. Agora, se não tiver um motorista da ambulância, o paciente não vai. Então, no requerimento de informação está muito claro aqui. E aí eu fiz uma pergunta aqui também que eu quero que me responda. Eu quero saber, de 2023 até a presente data, se as diárias dos servidores da 192, tanto o motorista como o técnico de enfermagem, enfermeiros, está em dia. Porque o dos médicos eu já fiquei sabendo que está todo mundo com salário em dia, com as diárias em dia. É justo, não estou discordando aqui. Agora eu quero saber que tratamento diferenciado que é esse.
Um gestor que assume a saúde, ele tem que entender que o profissional, motorista, técnico, enfermeiro, tem o mesmo valor do que o médico. Então eu quero saber quais são os critérios, eu quero saber por que essas diárias não estão em dia e que resolva. E, Maico, isso desmotiva o servidor. Hoje, a Secretaria de Saúde, através do 92, o que mais tem que se pagar se fala em extra. Lá no 92 ainda tem extra. Os técnicos de enfermagem e enfermeiros dentro do Hospital Raul Sertã não tem não. Mas lá no 92 tem extra. Aí você vai chamar o motorista, vai pagar um extra para ele, mas ele está com a diária atrasada. Ele vai se alimentar como? Como que ele vai parar? Como que ele vai almoçar? Como que ele vai tomar um café, fazer um lanche? Vereadora Priscila, uma parte, vereadora? Então, presidente, eu estou indo para o meu 8º ano de mandato. Eu vejo um prefeito que, assim, andava comigo no 92, visitava o 92, batia nessa tribuna que aquilo era uma vergonha, que aquilo era um escárnio. Quem é vereador aqui, que foi vereador comigo em 2017 até 2020, vai saber falar muito bem como é que era o comportamento do vereador, do prefeitão. Só que o prefeitão esqueceu do 92. Prefeitão esqueceu do 92. Eu queria que o prefeitão, faz favor, vai lá no 92, toma um café lá com o pessoal do 92, pergunta lá nos técnicos, enfermeiros, aproveita para passar a mão no pneu da ambulância para ver se ele tá careca. Porque os pneus da ambulância tem alguns que tá careca. Eu acho que careca é normal, né? Desculpa eu brincar e rir, porque já tá ficando feio, já tá ficando nojento, né? Assim tem gente que fala aqui, vereador chato, ele fala, vereador chato, vereador nojento. Então pega, vai lá, dá uma olhadinha, vê se o vereador aqui tá falando demais. Vamos lá, faz uma visitinha no 92, procura lá o pessoal, dá uma olhada na ambulância, vê se as portas estão fechando, vê se as marcas da ambulância estão segurando direitinho, né? Vê se os servidores, lá os técnicos, lá os motoristas estão com a sua diáriazinha em dia. Pergunta se o critério é o mesmo do médico, que não é, que eu já descobri, por isso que eu fiz o requerimento de informação. E aí isso tá chato porque a gente tem muitos pacientes que às vezes fazem o procedimento cirúrgico no Rio de Janeiro. E aí o Hospital do Rio manda um e-mail para a central de ambulância para buscar o paciente. Aí o responsável do 192 tem que implorar os motoristas pagando um extra para eles poderem descer para buscar o paciente. Às vezes não busca o paciente, não consegue extra para final de semana. Então eu sempre falo aqui, vou falar. Imagine vocês, um amigo nosso, um familiar operou, está no Rio, a gente quer que ele volte para casa hoje, mas infelizmente ele não consegue voltar. Se ponha no lugar da população que sofre. Então, peço aí os votos favoráveis dos senhores e espero, né, que para esse governo não dá tempo mais não, mas que o novo governo que entrar que resolva essa situação. Peço os votos favoráveis dos senhores. A vereadora Vanderlei abraça essa ideia, falou sobre a equipe do posto de saúde do Suspiro. Boa noite, presidente em exercício nesse momento, vereador Dirceu Tardem. Boa noite, vereadores, boa noite, vereadoras, assistência, a vocês que nos acompanham nas redes sociais e pela TV Câmara. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar nessa tribuna, nessa noite. Agradecer por estar aqui respirando, agradecer pela nossa vida. E eu quero agradecer todos os momentos. E eu agradeço. Eu quero, nessa noite, fazer um agradecimento também e parabenizar toda a equipe do posto do Suspiro, onde eu tive a oportunidade de hoje, pela manhã e tarde, que na verdade nós passamos uma grande parte lá, né, Pauline, de estar acompanhando o trabalho daquela equipe, de estar falando com os pacientes, e fui muito bem recebida, tanto pela equipe do posto de saúde do Suspiro, do Henrique Browning, quanto também dos pacientes. E isso muito nos alegra, nos dá ainda mais vontade de continuar, né, fazendo essas visitas, andando pelas ruas, porque recebendo o carinho da população. Isso muito nos fortalece e eu fico muito agradecida. Também fazer um agradecimento ao prefeito Johnny Maico. Ele recebeu uma indicação legislativa do nosso gabinete, junto com o gabinete do vereador Dirceu Tardem. Foi um pedido pelo asfalto da Estrada de Pilões, que os moradores esperam há muito tempo, e dessa vez nós acreditamos, né, vereador Dirceu, não só a melhoria, mas também o asfalto para aquela comunidade.
porque é uma região que tem muitos produtores rurais que já sofreram na época que caiu aquelas chuvas, que o vereador Dirceu teve lá, que foi chuva de pedra. Muitos produtores foram afetados por essa chuva e eles têm também essa dificuldade com a estrada. Mas nós cremos que dessa vez o nosso pedido, né, vereador Dirceu, vai ser atendido. E como eu aprendi que nós temos que agradecer antes que a bênção aconteça, nós já estamos aqui agradecendo. Muito obrigada. Também pela expansão do cemitério do Campo do Coelho. Como é bom a população, os moradores, eles têm vindo, têm me procurado e têm agradecido pela obra que está sendo realizada no cemitério do Campo do Coelho, com essa expansão do cemitério. E é muito necessária, porque o cemitério, esse pedido também já é desde quando eu entrei na política. Outro dia eu citei num vídeo que foi um pedido, o primeiro morador do Campo do Coelho que me fez esse pedido foi o morador galego, é assim que ele é conhecido. O nome dele é Miguel Souza, tio do Bruno Souza, mas ele é conhecido como galego. E foi o primeiro pedido que ele fez desde quando eu entrei na política, em 2004. E eu quero dizer para a população, não somente do Campo do Coelho, para a população do terceiro distrito, que a obra já começou, que está em andamento, e eu tenho fé em Deus que vai ser uma benfeitoria, né, para todos os moradores da nossa cidade de Nova Friburgo. Também agradecer ao subprefeito Amarílio pelo esforço dele, pela dedicação, por tanto que ele tem se dedicado ao nosso terceiro distrito, à população do Campo do Coelho, porque Campo do Coelho estava precisando desse olhar que nós estamos recebendo nesse momento. Agradecer também ao secretário Ive por ter ido ao Campo do Coelho, foi ao terceiro distrito com o vereador Dirceu e está atendendo as nossas demandas, porque nas dragagens do rio, os rios estão assoreados, na verdade são córregos, né? Mas que estavam precisando para evitar que estraguem lavouras e, enfim, e que não entre água nas residências. Então aqui fica o nosso agradecimento. Nós sabemos que o executivo, ele tem obrigação de fazer, mas também nós precisamos agradecer, porque a gratidão, ela nos alegra, ela faz parte das nossas. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho, e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.